Graça e paz. Vamos ver aqui o que eu comentei ontem com os amados, né? Sobre as árvores que deram destino à humanidade. E eu gosto de pensar por esse lado, né? Essa ilustração com que Jesus nos traz, né? O porquê que foi uma árvore usada para a desobediência e uma árvore usada, né? Para a justificação. É interessante pensar por esse lado. Convido os amados a abrirem suas Bíblias lá em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Ali Jesus Cristo nos fala um pouquinho sobre a videira. E vamos ver por que a videira. João, capítulo 15, versículo 1, diz assim, amém? Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem, lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o quanto quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, papai, e rogamos a unção do teu Santo Espírito para falar unicamente, Pai, da tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor nos use para falar da tua palavra, Pai, e que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor esteja revelando, papai, Jesus Cristo a cada um de nós. Pois em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode sentar, amados. Como eu disse ontem, né? É interessante pensar pelo lado de que uma árvore foi responsável por amaldiçoar toda a raça humana. Uma árvore que a gente não sabe qual é o fruto, né? Ou qual o formato dela, ou que, de fato, fisicamente ela era. A Bíblia só registra ilustrativamente, né? Que o fruto era muito vistoso, muito bonito. Ele era desejável aos olhos. E hoje as pessoas falam que é uma maçã, né? Mas a gente não tem embasamento. Se for ou não for uma maçã, a gente também difere. Se for uma uva, se for uma jaca, eu acho que não tem importância o que é. Mas o que simboliza a maldição do ser humano? Porque entendam que a árvore, amados, estaria ali por todo o tempo que Adão pudesse passar por ela, lavrando todo o jardim. Em momento nenhum o fruto saiu lá da árvore e foi caindo na mão dele. Em nenhum momento a árvore saiu de lá e foi atrás de Eva. Em nenhum momento a árvore teve culpa alguma sobre a maldição. Entendam que o ser humano, pela vaidade de ser igual a Deus, foi até a árvore. O ser humano, por querer saber mais do que já sabia. Eu entendo que Adão foi, se não o homem mais inteligente, viu, amados, que pisou sobre essa terra. Inteligente é diferente de ser sábio, tá? Porque o mais sábio foi Salomão, como a Bíblia registra. Mas eu entendo que Adão foi um ser muito inteligente. Em tudo que o Senhor próprio ensinou ele, tudo que nós vemos hoje tem nome porque Adão deu um nome lá no passado. Uma árvore nos deu a morte, nos tirou a vida, nos tirou da presença do Pai, nos tirou de tudo aquilo que Deus construiu à sua imagem e semelhança. A árvore foi responsável por fazer isso. E a outra, que é Cristo, que é a videira. Esta é a responsável e única responsável por nos dar a vida. Nós vemos a videira diversas vezes na Bíblia sendo citada para ilustrar a Israel, ou a nação judaica, né, a qual Deus separou. Nós vemos isso, né, lá no capítulo não, no número 80 do livro de Salmos, os versos 7 e 8. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes. E a plantastes. E o 9, o que fala o 9? Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Essa é a nação de Israel. Esse é o povo ao qual é comparado muitas vezes a videira. Mas eu gosto de pensar
por um lado um pouco mais elevado de simplesmente da árvore, tá, amados? Porque quando Cristo se compara à videira e fala que ele, o Pai, é o lavrador, Deus, entendam que a nossa dependência, sendo as varas, né, que estão ligadas à videira, é uma dependência total de Cristo. Olha a comparação. Imaginem que uma ovelha consegue viver longe do seu pastor. Aquela que se perdeu estava viva, comendo em outro pasto, comendo em outro lugar. Machucada, né? Como diz a escritura, mas estava viva. E possivelmente se manteria viva se ele tivesse alimento para ela. Ou quando compara, né, o filho com o pai, as escrituras, uma criança também consegue sobreviver longe do pai. Às vezes dá um jeito de se manter viva. Mas quando a vara é retirada da videira, essa não permanece viva. Isso é o que nos dá a inteira percepção da nossa inteira necessidade de Cristo Jesus. Não há cenário ao qual nós estamos vivos fora de Cristo. Não há cenário em que a gente fora da presença de Deus ainda tenha vida. Não há cenários possíveis para isso. A nossa dependência é totalmente de Cristo. Para aqueles que querem ter vida, lógico, né? Se nós lermos João, lá no capítulo 10, os versículos 9 e 10. Lá ele começa dizendo que o ladrão vem tirar a nossa vida. Vem nos roubar, vem matar, vem fazer tudo aquilo que Satanás tem feito, com muita eficiência. Mas Cristo vem nos dar outra coisa. O que diz? 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Cristo vem nos dar a vida, e a única vida que importa, tá? Porque se o diabo está empenhado em nos tirar isso, principalmente, né, nos tirar a paz ao qual o Senhor nos deu, nós vimos ontem pela noite, né, lá de primeira carta de Pedro, e fala que a nossa paz está guardada em Deus, a nossa salvação está ali reservada para o dia dela, e não há antecipação ou postergação, há o dia separado para isso, há o dia em que o Senhor em quem nos dá a vida há de executar isso, e a videira nos dando essa sensação de dependência, total dependência, amados. Porque, como eu disse, se retirar qualquer ramo de qualquer tipo de árvore, né? Nós estamos falando aqui da videira, mas só cortar um galho de qualquer árvore, amados, ele vai secar. Não vai ter vida nele. Não vai ter vida. Por que nós pregamos ainda o novo nascimento? Porque ainda é o único método de salvação estipulada por Deus. Porque é o único método eficiente de salvação. Porque os outros métodos, apesar de existirem, segundo os homens, né, nenhum é eficiente. Nenhum tem o poder suficiente para libertar de uma vez por todas o ser humano. Não tem. Não tem. Cristo é o único mediador. Vamos lembrar desse texto? Lá de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. O que diz lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o 6? O qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. No tempo determinado, oportuno, o tempo em que a revelação do mistério que esteve oculto por tantos séculos nos foi revelado através de Jesus Cristo. E agora temos conhecimento que através de Cristo nós temos a vida. Que através de Cristo se mata a velha vida. Estava conversando com a jovem hoje cedo lá no gabinete. E demonstrando ilustrativamente, nós temos uma vida que ganhamos do pai e da mãe pecaminosa. A qual a vida de Cristo só habita nesse corpo quando essa for destruída. Quando essa é morta. Mas é o simples entendimento que nós temos do novo nascimento. Novo nascimento, nova criatura, regeneração. Entendem como tudo ficou velho e passado e agora morto? Se cria algo novo, se ganha algo novo, se vive algo novo. Quando nós lembramos, né, de Romanos capítulo 3, versículo 30, ainda falando, né, sobre Cristo Jesus nos mediando a salvação. O que diz lá? Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. A mesma fé. A mesma fé, ele vai justificar todo aquele que crê, porque é a fé quem nos justifica. Mas sempre tem que estar guardado no nosso coração Efésios 2, 8 e 9. Sempre. Decorado, se possível. Às vezes o amado não lembra o endereço, né? Mas tem que estar guardado no coração. Amado, essa é a nossa maior arma.
para justificar a salvação através da fé. O que Paulo disse? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé vem através de um dom, amados, dada por Deus. E sabe o que é o melhor? De graça. Ninguém compra fé no mercado aqui, viu, amados? Quem dera fosse fácil assim, né? Ó, me dá um meio quilo de fé aí que tô precisando. Não tem como. A fé é dada de graça a todos aqueles que pedem. A todos que genuinamente pedem. Por quê? Nós temos que pensar, amados, que tudo que sai da nossa boca está saindo do coração. E quando nós vemos, né, lá na carta aos Romanos, no capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 11 de Romanos, ou 10, acho que é o 11. E está falando que com a boca se confessa para a salvação. Porque é do coração que provém isto, amados. O confessar, a raiz da palavra confessar. É o ato que sai do ser humano com a inteira certeza daquilo que está falando, dizendo, pensando, sentindo. Por isso é a confissão. A confissão do quê? A confissão de que quando Cristo foi levantado da terra, eu estava lá. Essa é a melhor das confissões. Eu explicando hoje sobre o batismo, onde não há fundamento nenhum a pessoa que sobe lá dentro para ser mergulhada se ela não crê nisso. Porque se ela está lá para confessar que morreu com Cristo, foi sepultada e ressuscitada com Cristo, qual o fundamento se ela não crê nisso? Se o batismo é uma ilustração, uma confissão disso que nós cremos. A pessoa não tem qualquer tipo de compreensão sobre o que é. Se pede isso ignorantemente. O batismo, amados, nunca foi alvo de instrumento, né, de salvação. Nunca será de justificação. Nunca será de expiação do pecado, de lavagem da alma. Não é. Eu sempre gosto de reafirmar, amados, é água. Gelada às vezes, mas é água. A pessoa entra seca e sai molhada. Unicamente o estado físico dela que vai mudar é esse. É a condição de entrar seca e sair molhada. Mas nenhum se muda. O que muda é a consciência antes de entrar lá dentro. Onde vem, vamos ler Marcos 16, versículo 16. Porque é uma ordem a ser estabelecida e observada, e principalmente, amados, obedecida. O que diz? Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Há uma ordem. E a ordem é esta. Quem crer, mas é o crer o que importa. Porque a pessoa pode crer, tá, mas não ter a oportunidade de ser batizada. Às vezes tem algum país que não é permitido, uma perseguição, onde às vezes não tem água. Já contei para os amados, eu quero achar aquele vídeo para passar para os amados, onde há um batismo numa aldeia bem isolada na África, né? E eles trazendo água em vasos, em caixas, em baldes, a 20 quilômetros de distância, trazendo água. Faz um buraquinho no chão, põe uma lona, enche d'água ali, só é o espaço de mergulhar a cabeça. E é uma festa tremenda. Louvado seja Deus se eles tiverem entendimento sobre isso. E a gente fica guardado no coração. Eu gosto de pensar sempre de forma otimista que eles estão sendo batizados verdadeiramente porque creem em Cristo Jesus. Porque enquanto não me prova o contrário, eu vou crer que isso está correto. Mas é uma festa. Por entender que aquilo de fato vai colocar ele em Cristo? Não. Por observar a palavra de Deus. Por obedecer. Amados, o cristão, ele se regozija em obedecer a palavra de Deus. Ele fica feliz por estar colocando em prática a palavra de Deus. Porque é isso que move. O que nós falamos ontem? Sobre a alegria de estar em Cristo. A alegria a qual Paulo nos convida no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo e vou dizer quantas vezes mais. Alegrai-vos no Senhor. A alegria de estar em Cristo Jesus move o cristão. Mas essa alegria ela deve contaminar, num bom sentido, a todos ao nosso redor. A pessoa deve ver o sorriso no nosso rosto, amados, apesar de, a continuação do texto lá de primeira carta de Pedro, apesar de por um pouco tempo teres que passar por um momento contristados, abatidos, mas aí nós lembramos, né, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Amados, quem é que nos guarda? Quem é aquele que nos sustenta em Cristo Jesus? E aí eu coloco dificuldade para Deus porque não devo. Não devo. E a alegria. Voltando para o texto. E ter essa devida noção da nossa dependência de Cristo. Eu gosto muito dos meninos lá do Mato Grosso, né? Da Igreja Batista de lá, onde eles têm um canal no YouTube que fala Suficiência de Cristo. Essa palavra para mim é o que mais ilustra o que é Cristo em minha vida.
Ele é suficiente. Às vezes é uma palavra pequena, às vezes não dá uma devida intensidade. Mas Cristo é suficiente. O que diz o Salmo, amado? Vamos lembrar? É o 31 ou o 90? Deixa eu lembrar. Porque as nossas traduções, às vezes acertam, às vezes erram, mas em alguns termos, algumas são bons, né? Como eu digo, né? Mas outras precisamos recorrer ao que foi escrito, né? No original. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lodo, colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os amados conseguem perceber a troca de natureza? Ali Davi, amados, ao qual escreveu esse salmo, né? Ditando ao músico, né? Que possivelmente isso aqui é um louvor, né? Mas entender que a espera em Deus, ela é atendida. Mas ninguém aqui fica sem resposta, eu garanto, com toda certeza. A resposta pode vir a qual a gente não goste, isso é normal, e é mais comum do que outra coisa. Mas ninguém fica sem resposta, ninguém fica. E aqui estamos falando de salvação. Esperei com paciência no Senhor, Senhor, eu estou aguardando. O quê? A fé. Porque é isso que salva. Senhor, me conceda a fé para eu crer no seu Filho, me conceda a fé para crer que eu também fui regenerado, me conceda a fé para me incluir lá nessa obra redentora de Jesus Cristo. Ele se inclina, olha o ato, amados, ato de misericórdia. Qual Deus se inclina a alguém? Qual Deus se inclina para fazer alguma coisa? O nosso Deus se compadece da gente, se compadece do clamor do cristão. É interessante pensar, né, que Deus não atende ao pecador, ele ouve ele. Nossas versões dizem que Deus não ouve a pecador, né? Mas é impossível pensar dessa forma, por ele ser onisciente, por ele ser onipresente, por ele ser onipotente. Então não tem como eu falar que Deus não pode fazer alguma coisa. Mas ele não atende ao pecador, porque não é filho dele, amados. Não é filho dele. Então é como se você corrige o filho dos outros. Imagina, ao nosso lado, né? Eu não corrijo o filho de ninguém, amados. Não corrijo. Então o pai deve ter esse papel de correção. O pai tem que fazer isso. Por isso que lá em Hebreus ele fala, se sois corrigidos, estáis felizes. Porque o pai está te considerando como filho. Agora, se a correção não está vindo, logo é um bastardo. Logo está fora da família de Deus, aí é um problema. Eu vivo tão bem a minha vida, não tenho correção nenhuma, não passo por nada. Então tem um problema. Ou o amado é perfeito e não erra, e aí não necessita de correção, ou não tem ninguém para corrigi-lo. E aí é um problema, amados. Porque a correção é boa. Apesar de a primeiro momento ela vir ruim, amarga, triste, ficar rancoroso e tudo mais. Eu não quero assim, ser mimado, né? Mas e aí, depois ela faz o quê? Produz fruto de justiça, de paz, de longanimidade, de alegria. Louvado seja Deus porque ele me corrigiu. E eu gosto. Senhor, muito obrigado. O Senhor mostrou que eu estava caminhando pro lado errado e agora me endireitou de novo. Opa, não me deixe vacilar o pé. Essa é a oração que nós devemos fazer. Pai, que eu não vacile. Pai, que eu não tropique, que eu não faça nada de errado, que eu não sirva de tropeço para os outros. Isso é mais importante ainda. Pensar que podemos ser um instrumento que vai negar a salvação de outra pessoa, amados, para mim é muito forte. Isso é tremendo. Por isso que eu tento em todas as formas andar com a minha vida direita. Para que em qualquer lugar que os amados me encontrem fazendo algo que seja louvado a Deus. E em momento nenhum seja usado de instrumento de tropeço. Isso nós devemos carregar em nossas vidas. Por isso que nós falamos ontem à noite, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação. Trazendo sempre por toda parte no meu pensamento, na minha vida, em tudo que eu faço, que eu morri juntamente com Cristo. Que essa vida que eu estou vivendo aqui terrena não é minha mais. Mas é Cristo vivendo em mim e através de mim. É Cristo trabalhando através de mim e fazendo aquilo que for da vontade dele. Mas qual o tamanho da nossa dependência de Cristo? O versículo 5 responde tudo isso. Como que diz aí, sua versão, Benedito? 15, versos 5 de João. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Mas olha o tamanho da nossa dependência de Cristo. Ela é total. Ela é total. Por isso eu gosto muito dessa passagem, porque nos dá essa ideia de dependência total. Fala sobre a suficiência inteira de Cristo Jesus. Vamos comparar, viu, amados? A ovelhinha vai conseguir viver longe do pastor, o filho longe do pai. Mas o ramo não vive longe da oliveira, da videira. Não vive. Não vive. Por isso que sem Cristo eu nada posso fazer. Mas agora nós temos uma missão, amados, de
frutificar. A gente não vai estar ligado à videira simplesmente por estar. Ou simplesmente lá por fazer massa, né? Fazer volume. Nós temos a missão de frutificar. Amados, esse eu entendo que é o segundo desejo mais genuíno do cristão. Ver mais irmãos serem regenerados. Verem mais irmãos serem irmãos, né? Verem mais pessoas se tornarem irmãos na fé. Esse é o nosso desejo maior. Isso deve ser a nossa busca maior. Eu gosto muito do louvor do Rodolfo Abrantes, né? Que ele fala que ele não vai parar até que a casa esteja cheia. É legal essa ilustração. Até que a casa esteja cheia, até que o seu reino venha, até que cada coisa esteja no seu lugar. Amados, esse é o nosso desejo. Até que não haja, a nossa preocupação seja em comprar mais bancos, que a nossa preocupação seja comprar um terreno e construir uma igreja maior para acomodar todos os irmãos, que essa seja a nossa preocupação. De frutificar. Aqueles que estão dando frutos, amados, são limpos para que deem mais frutos. Os amados já viram uma parreira, ou uma videira, né? Chega lá, não é cortado na raiz, viu, amados? Como muitas plantas, né? A banana é assim, né? Depois que dá fruto, corta ela do pé, planta outra muda, né? De banana ali. Não, ele é retirado dos frutos. E para que esse ramo dê muito mais frutos, ele é limpo. Como nós somos limpos, amados? Olha o versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Cristo falando no olho de cada discípulo que estava do lado dele. Vós já estáis limpos. Vós já estáis aptos a serem frutíferos. Vós já estão na condição de dar muito fruto para Deus. Mas a palavra é quem purifica. A palavra é quem limpa. A palavra é quem justifica a pessoa. Afinal de contas, a palavra é Cristo. O verbo é Cristo. Se nós lembrarmos, né, de Efésios capítulo 5, deixa eu ver só se é o verso 6. Efésios lá no capítulo 5. Deixa eu lembrar aqui, amados. 26, eu lembro que tem 6. Isso, ótimo. Versículo 26, amados. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Purificou. Segurei ainda. Lembrando que ele está falando do casamento, amados. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a introdução. Ele fala que essa purificação, amados, veio através da água, veio através da palavra, veio através da sua própria vida. E o 27, olha como ele termina. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa. Essa é a finalidade da palavra que vos tenho anunciado. Santificar a igreja. Tornar ela imaculada, sem pecado, sem mancha, sem transgressão, sem tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amados, esse foi o sacrifício de Cristo. Ele derramando a sua vida lá na cruz para nos dar a vida. E agora, através da morte, eu tenho vida. Lembrando da primeira vidinha? Morreu, foi destruída. Romanos capítulo 6, versículo 6, amados. Ele é muito claro para nós, né? Nós acabamos de louvar ele, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Amados, é uma afirmação. Entendem que Paulo não começou o texto, amados, talvez Cristo tenha, naquela morte, nos atraído no seu corpo. Não, é uma afirmação. Sabendo isto, tendo a inteira certeza que o nosso homem velho foi destruído lá na cruz do Calvário. Aquele corpo pecaminoso ao qual habitava em nós e todos nós tínhamos ele, foi destruído, aniquilado em Cristo Jesus. É uma inteira certeza. Para que agora a santificação da igreja não nos faça mais servir ao pecado como escravo. É uma lógica. Por isso que a morte justifica, o versículo 7. Porquanto aquele que morreu, ou aquele que está morto, dependente da versão, amados. Eu gosto sempre de trazer isso claro. Porquanto aquele que morreu com Cristo na cruz, está justificado do pecado. Justificação só vem através da morte. Não há nenhuma outra maneira de justificação do ser humano sem participar da morte com Cristo. Amados, foi por isso que Cristo morreu na cruz. Senão ele estaria lá pregado até hoje, se não tivesse nos atraído. Vamos sempre lembrar disso. Ele, sendo em forma de Deus, se esvaziou disso. Assumiu a semelhança de homem, feito figura humana. Humildade, amados. Como termina isso? Como que termina a vida de Cristo? Filipenses capítulo 2. Olha como que... Isso é importante citarmos, tá, versículo 8. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse foi o fim. Esse foi o fim de Cristo, amados. Ele humilhou-se a si mesmo, tomando uma forma, amados, que não tinha soberba por ser Deus. Não tinha nenhuma forma de em algum momento, abdicar da missão dele. Vamos ler João capítulo 12, versos, vamos lembrar, 32, 31, 30, 29, o 28. Deixa eu ver só se é o 28. Vai o 29, deixa eu ver se é esse. A multidão, pois que ele estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. É o 27, por favor, Benedito. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Gostei dessa versão. Propósito. Todos nós temos um propósito na vida, amados. Nós só temos que encontrar ele. E que Deus nos mostre ele, que o amado esteja sensível a entender o propósito. Cada um tenha, viu, amados? Nessa obra grandiosa. Lembra, viu, amados? A safra, ela é grande, gigantesca. Pouquíssimos os ceifadores, pouquíssimos. Se cada um de nós abdicar do papel de evangelizar, amados, vai diminuindo cada vez mais. E aí vem Cristo, esvaziou-se da forma de Deus, tomou a humildade, lançou fora qualquer tipo de soberba que poderia pairar sobre ele por ser Deus, por ter todo o poder aqui na terra. O que ele faz? Pai, agora eu vou pedir para o Senhor me livrar desta hora? Minha alma está angustiada. Eu gosto de pensar nisso, viu, amados, que como Cristo falou lá no Getsemane, né? Quando ele se ausentou para orar com os discípulos, ele fala: entende a fraqueza da carne humana, entende o quão frágil nós somos, viu, amados? Em todos os aspectos, tá? Tanto corporalmente falando de sentimentos, de tudo que nós vivemos. Fomos fracos. É um sopro na eternidade, né? A nossa vida é nada. Por isso que se remete à fraqueza do ser humano. Mas o Espírito estava pronto. Estava certíssimo de ele confessasse isso. Mas para esse propósito eu vim. Apesar da alma estar angustiada, apesar do estresse de Cristo naquele exato momento estar extrapolando todos os níveis, lembrando que ele suou o sangue, tá, amados? Isso é um ato de estresse corpóreo enorme, enorme, para chegar nessa situação fisiológica enorme. Mas o Espírito estava pronto. Sabendo o que havia de vir, sabendo que uma semana depois, viu, amados? Uma semaninha depois, ele seria crucificado. Pouquíssimo tempo. Senhor, eu vim para essa hora. Eu não vou voltar atrás, não. Eu desci do céu até aqui para cumprir a sua vontade, fazer a tua vontade, que era salvar todo pecador, salvar todo ser humano que através de mim chegue até a ti, salvar todo aquele que creia no Filho. Vamos lembrar de João capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que vê o Filho e crê no Filho. Hoje nós não vemos o Filho, tá, amados? Que já não está mais entre nós, mas nós cremos. Por isso que lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, deixa eu ver se é 8. Olha como isso é interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 mesmo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Não ouvendo e a possibilidade de ver a Cristo fisicamente, mas eu o amo inteiramente. Não preciso ver a pessoa de Cristo. E que o amado não precise também, como Tomé necessitou. Porque Cristo chama atenção. Tomé, porque você está vendo o furo aqui, você está crendo em mim. Mas bem-aventurado todos aqueles que não verão, mas crerão. O amado é feliz, tá? Por não necessitar de ver a Cristo, mas crer em Cristo Jesus. Olha como isso é grandioso. Nós não vemos, amados, e talvez seja a pessoa que nós mais amamos nessa vida. Mais do que nossa própria família, mais do que tudo que nós vemos aqui. É Cristo Jesus, ao qual se entregou a si mesmo por mim, ao qual me mostrou que a dependência dele é suficientemente satisfeita na crucificação. Por isso que o versículo 8 ele termina falando: nisto é glorificado meu Pai, que deis mais frutos, e assim sereis meus discípulos. O nome do Pai é glorificado em Cristo Jesus. E quando nós honramos o nome de Cristo, dando fruto a Ele, o nome do Pai é glorificado. O Pai está feliz, amados. Afinal de contas, você está exercitando a sua fé em Cristo Jesus, e através da fé, o amado está trazendo alegria a Deus, ao qual sem a fé é impossível agradar a Ele.
É impossível agradar a Ele. Tenhamos que ter essa consciência, viu, amados? Dessa inteira dependência. Entender que a árvore que nos trouxe a maldição não colocou o fruto dentro da boca de Eva. Por isso que foi o ser humano que foi lá e trouxe a sua própria condenação. Mas vem Cristo Jesus, amados, e nos inclui no seu corpo. O amado não fez força nenhuma para estar lá. Nem que se quisesse, né? Poderia fazer isso. Mas fomos incluídos. Por isso que chama graça. Por isso que foi dado de graça. Que nós tenhamos essa percepção, amados, cada vez mais e que o Senhor nos dê a clareza sobre isso. Que nunca nos falte a fé, tá, amados? Sempre que o Senhor nos acrescente a fé. Fazendo as palavras dos discípulos a nossa, né? Quando o Senhor falou, se teu irmão errar contra você 7 vezes no dia, você o perdoa. E se ele errar 70 vezes 7, 490 vezes, você o perdoa. O que os discípulos responderam? Senhor, acrescenta-nos a fé. É isso que nós precisamos. Senhor, por misericórdia, acrescenta-me a fé. Para que eu tenha inteira certeza que o amor de Cristo abunde em mim, eu possa perdoar, eu possa exortar, eu possa viver a vida como Cristo me deu para viver. Amém. E amém.